Unicando. Quando o ser humano está com a razão, Deus é o seu advogado. Ninguém vence o ser humano quando ele tem razão. Quem tem razão, forte ou fraco, vence sempre. And more, much more than this, I did it my way. A voz do Brasil. Em Brasília, 19 horas, Goiânia, 7 horas da noite, capital de Goiás. Ao vivo começa a edição única e diária do programa A Voz de Goiás na Câmara, diretamente do Gabinete 44, o Gabinete da Cidade e da Verdade. Hoje é terça-feira, 4 de abril de 2017. Senhoras e senhores, jovens, goianienses, goianos, meus únicos patrões brasileiros, meus amigos, minha gente, pelas 22 redes sociais do Cajuru, na internet mundial, para mais de 9 milhões de acessos e seguidores, o Sexteto do Cajuru está pronto para os assuntos vividos aqui hoje na Câmara. Um dia de registrar a falta de responsabilidade política e o comprometimento não com você, eleitor, e sim com os patrões, com os gangsters, com os cartéis. Foi o que eu lamentavelmente presenciei hoje aqui em sessão do plenário. Boas notícias, pelo menos na CPI do transporte coletivo, na apresentação de projetos. Sempre inicio com a frase do dia, manda pro ar. Quando a política penetra no recinto dos tribunais, a justiça se retira por alguma porta. Países cujas constituições permitem que os políticos tenham foro privilegiado e que os próprios políticos nomeiem os juízes dessa mesma corte, são pocilgas, hospícios legalizados em forma de nações. José Márcio Castro Alves, para mim, uma frase definitiva. De imediato, chutando o balde. Agora, 7h03 da noite, não suportei e dei entrevista no mesmo momento em que a repórter do programa Paulo Berengues, da TV Goiânia, Band em Goiânia, veio me entrevistar e eu pasmo, estupefato, estarrecido diante da barbaridade cometida por uma colega vereadora, para mim irresponsável, inconsequente, sem motivo, sem causa alguma e para mim apenas vestindo a sua causa, que não é sua e muito menos sua, goianiense. É de alguém que lhe banca algum cartel, algum bancador financiador de campanha ou o governador Marconi Perillo por trás deste jogo sujo apresentado hoje aqui em tribuna na sessão de plenário. Foi pedida por uma vereadora a renúncia do prefeito Iris Rezende. Eu não suportei e dei esta entrevista. Eu sou nesta casa hoje a voz mais opositora ao prefeito Iris Rezende. Você, Cláudio, do programa Paulo Berengues, tem sido testemunha. Minhas críticas são pontuais, são duras, tanto que ele está rompido comigo, deu claros avisos de rompimento, não está cumprindo o que prometeu, a criação do Instituto Diabético, não tomou nenhuma providência quanto à estrutura, quanto à parte jurídica para lançar o Instituto, prometido por ele aqui nesta casa, com assinatura de 35 vereadores. Todavia, eu não misturo. Eu não vou ser um empregado público que vou misturar divergência de posições com radicalismo.
São 90 dias da administração Iris Rezende. E, pelo amor de Deus, você pedir o impeachment, a renúncia do prefeito Iris Rezende, baseado em qual motivo? Para você pedir uma renúncia, você tem que ter um motivo, por exemplo, de corrupção. Nós não temos, com provas cabais, nenhuma corrupção que aconteceu até agora nesses 3 meses da gestão Iris Rezende. E é preciso respeitar o Iris, porque no que tange a coisa pública, ele trata com muita seriedade. Foi o momento mais infeliz de alguém que se diz representante da cidade de Goiânia. Isto é de uma inconsequência absurda. E concluo, um posicionamento que no fundo, não é dela. É de outras pessoas que a cercam. Pessoas que a gente pode imaginar de todos os segmentos. Perfeito? Ou seja, a declaração dela para mim é pachola. E a barbaridade foi mais longe, goianiense, quando eu, conversando com os demais vereadores em plenário, soube do tamanho do jogo sujo ao pedir a renúncia do prefeito Iris Rezende. Repito, sou opositor a ele desde o primeiro dia, não votei nele, declarei o meu voto nulo nas eleições, não trabalhei, não pedi voto, não aceitei nem santinho, nem gasolina dele, não concordo politicamente com a maioria de suas ações, nunca fui simpatizante de Iris Rezende, pelo contrário, fui ferrenho adversário dele desde 1998, quando inclusive com uma denúncia minha do caso Caixego, praticamente a Rádio K do Brasil foi decisiva e o derrotou naquela eleição de 98 para o então hoje governador do estado Marconi Perillo, embora Iris tivesse a maioria com mais de 50% dos votos. Então, quem conhece a história de Jorge Cajuru sabe que ela não tem nada a ver com Iris Rezende. Agora, eu não sou irresponsável, sou isento, não misturo, não tenho lado, não tenho banda em política, não tenho aliado, não sou ligado a nenhum líder político. E a minha opinião é baseada no que a sociedade goianiense pensa. Se eu sentir que a população goianiense está querendo a renúncia de Iris Rezende, e sabendo os motivos, é claro que eu, embasado, serei o primeiro a pedir. Porque não tenho compromisso, não pedi nada a ele, cargo, nem uma agulha, nem uma caixa de fósforo, absolutamente nada. Nada, nada, nada. Portanto, sou absolutamente livre para amanhã até pedir a renúncia dele. Agora, sem motivo nenhum, para atender a Marconi Perillo ou a algum cartel, ou do bicho, ou do imobiliário, ou do transporte coletivo, algum cartel insatisfeito ou com medo de como Iris vai agir neste ano de plano diretor de expansão urbana de uso de solo aqui em Goiânia, aí cheguei. Logo depois da sessão aqui no Gabinete 44, e para fechar esse assunto, disparei dessa forma. Dizendo aqui na Câmara, prefeito Iris Rezende, que o senhor está com uma doença grave. E eu não escondo nada, comigo não tem off. Os vereadores estão dizendo aqui no plenário que o prefeito Iris Rezende está com Alzheimer. Uma doença gravíssima. E que, portanto, ele não teria condições de continuar administrando Goiânia. Ora, é muita irresponsabilidade. Que laudo existe que comprova tal doença do prefeito Iris Rezende? E já disse aqui os seus erros graves, poderia demitir até a secretária da saúde, por tudo. Outros erros, mas nada disto, com 90 dias de administração, dá direito a um vereador, com todo o direito à democracia, com todo o respeito à democracia, à pluralidade de opiniões que eu tenho e vou manter, eu tenho que ser frontalmente contra, e sou. E quero deixar claro para a sociedade goianiense. E o que não dá para aceitar, na minha opinião, tem a sua opinião, hashtag renúncia de Iris, comente aqui nas 22 redes sociais do Cajuru por fineza. Para você é honesto, com 90 dias de gestão, pedir hoje a renúncia do prefeito Iris Rezende? Fique à vontade, a sua opinião é a mais importante.
Agora, para mim, é de profunda desonestidade, irresponsabilidade, comprometimento com jogo sujo, porque para mim só pode ser interesse ou de Marconi Perillo, que nunca ganhou eleição em Goiânia, que tentou derrotar Íris nas urnas com Vanderlan Cardoso e não conseguiu, que quer tomar Goiânia de qualquer maneira para ganhar a eleição em 2018, com a figura reles de seu candidato, lusco-fusco, José Eliton, que eu repito, é um ser goiano que, se sofrer um acidente na Avenida Goiás, torcer o tornozelo, vai demorar seguramente um tempo de 25 anos para identificar o seu corpo. Ninguém sabe quem é José Eliton. E também revoltado o governador Marconi Perillo, porque assim como Íris ficou com 55% de reprovação na pesquisa de O Popular publicada domingo passado, já Marconi obteve rejeição, reprovação de 78% da população goianiense, quase 80%. E aí, de repente, é jogo, é Marconi por trás disso, é algum cartel, não sei se é do bicheiro, se é imobiliário, se é transporte coletivo, porque é óbvio demais, é previsível demais que isto não foi opinião da vereadora. Nem conteúdo para isso possui, na minha opinião. E nem elementos possui para pedir. Dizer que se Íris não dá conta, renuncia, não dá conta de quê? Em 90 dias é preciso esperar mais um pouco para tal conclusão? É evidente, erros gravíssimos em sua administração. Vocês sabem e vocês me acompanham diariamente pelas minhas 22 redes sociais. Todo dia eu critico e bato forte nos flagrantes, em postos de saúde, pois o atendimento na saúde municipal é o maior erro, é o mais grave erro, é o mais primário erro, é o mais abominável erro da administração Íris até agora. Porém, são 90 dias. Não são suficientes para você pedir renúncia de prefeito. E repito, não há nenhuma causa de corrupção em 3 meses. Houve erro em escolha de secretariado? Houve. Já apontamos e criticamos em plenário desde o começo. Eu, o vereador Elias Vaz e outros. Comurg está lenta, principalmente a finalização cabal da mãe da corrupção municipal, que é a Comurg, está lenta? Está. Mas algo também está acontecendo na Comurg. Só não enxerga quem não quer. Ainda erros, e repito, graves, há. Agora, qual erro grave até agora em 90 dias para você pedir renúncia? É claro que tem algo por trás disso. Eu não babo. Ele está doente? Ele está com Alzheimer? Que laudo você tem confirmando isto? Isso é muito grave. Isso é jogo sujo demais, jogo baixo. Ele está trabalhando todo dia, fica na prefeitura até 10 horas da noite, com Alzheimer. Sábado ele sai, ele visita, ele vai até em parque de forma irresponsável, conforme eu falei aqui a semana passada, e eu fui lá na casa dele. Apertei a campainha do apartamento dele, porque queria falar com ele, porque achei um absurdo um prefeito estar passeando em parque, quando deveria estar cuidando dos postos de saúde, que não tinham médico, e o atendimento era o mais deplorável possível. Agora, um lado é você criticar, apontar os erros com embasamento, o outro é você chegar e alimentar um pedido de renúncia. Não. Sua opinião eu respeito, comente à vontade aqui nas 22 redes sociais do Cajuru pela internet mundial. Um abraço do tamanho de Goiás para Fabrício Dionísio, Porto Nacional, porém mora em Senador Canedo. Anápolis, Eupídio Cesílio Neto. Anápolis também, Nivaldo Nivas. Goiânia, Denise Invernizzi Silva. Em Goiânia, Lice Mari Brito. Agradecidíssimo pela audiência e por estarem compartilhando este vídeo, esta transmissão ao vivo com o máximo de pessoas, de amigos e de amigas, nos ajudando no dia a dia na internet e também podendo chegar
aos 10 milhões recorde de acessos e de seguidores. 22 redes sociais que você acima pelo lado direito do seu vídeo vai vendo e conhecendo cada ferramenta, cada uma das 22 redes sociais. Cajuru, empregado público. São 7h15 da noite aqui em Goiânia, Goiás. Gabinete 44, o Gabinete da Verdade e da Cidade, hoje terça-feira, 4 de abril de 2017. Aconteceu a segunda reunião, hoje 9h30 da manhã, da CPI do transporte coletivo com todos os membros presentes. Eu lá estive, como fui na primeira e irei em todas. Aceito fui colaborador, fiscalizador e colaborador no sentido de apresentar documentos, de apresentar tudo aquilo que for possível. Hoje apresentei um projeto de lei com aprovação de 29 dos 35 vereadores. Amanhã deverei obter mais 2, 3 assinaturas. Chegarei a 32 assinaturas deste projeto de lei ousado, jamais feito aqui na história da Câmara. Um projeto de lei que pede a redução da tarifa de ônibus aqui em Goiânia. E você vai entender como. Para os membros da CPI do transporte coletivo, onde obtive unanimidade registrada em ata deste meu projeto de lei, desta minha solicitação à CPI, manda para o ar. O vereador Jorge Cajuru pede a palavra pela ordem. Muito obrigado, presidente Clécio, vereadores, membros desta CPI de transporte coletivo. Gostaria de aproveitar rapidamente, com a presença da maioria aqui. Naquela outra reunião eu estive presente e falei que quero ser colaborador e que quero estar em todas, e obtive dos senhores o apoio e a aceitação para este meu papel de colaborador. E colaborar é estar presente, não é estar de longe, é estar aqui. Quando o relator Anselmo Pereira, pela experiência que tem, por saber praticar o tempo de vida e por saber praticar a literatura, ele nos aconselhou aqui a procurar em outras cidades, em outros exemplos deste país e do mundo, para a gente seguir a discussão aqui do transporte coletivo. Foi exatamente o que eu fiz e quero trazer aqui aos senhores, entregar ao presidente Clécio Alves e ao conhecimento de todos. Entreguei na mão de cada vereador ao chegar no plenário, tem a cópia a cada um. É um diagrama da estratégia parlamentar que eu apresento sobre a mobilidade urbana na Grande Goiânia e que, de forma resumida, para que os senhores pensem e discutam, eu encaminho, presidente, a Vossa Senhoria, uma solicitação para que esta SEI, na pessoa do senhor e do relator e dos membros, dirijam a CDTC, em regime de urgência, um pleito para definir no sistema atual as linhas que atendem o município de Goiânia, fixando, por consequência, tarifa menor para as linhas municipais, com certeza de valor inferior aos R$ 3,70, que hoje são cobrados. A íntegra de minha propositura aqui está. Eu agradeço e busquei pessoas como o conselho do relator Anselmo Pereira acusava, colaboradores conhecidos no Brasil inteiro que podem estar ao dispor dos senhores, como Celso Antônio Pascolato, em Curitiba, Haroldo de Souza, em Porto Alegre, Pedro Bevenuto, em São Paulo, Lena Lídia Soares, em Frankfurt, na Alemanha. Além de mãos goianienses importantes para a conclusão deste meu projeto, discutido com amor e com o conteúdo. Ou seja, concluindo, para que a tarifa do transporte coletivo de Goiânia seja reduzida e jamais aumentada, indiscutivelmente, como apresentou o vereador Sargento Novandir. Foi o meu pedido naquela vez em que eu apresentei o requerimento, foi o meu pedido de nova licitação e de melhoria urgente no transporte antes de qualquer aumento. E isto foi assinado por 32 dos senhores, aquele documento, que eu fiquei muito feliz. Era isso, a cópia aqui está, para quem quiser. Muitíssimo obrigado. Presidente, eu quero que conste que seja colocado em ata
as manifestações do vice-vereador Cajuru. Eu fiz questão de grifar como sintético, algumas frases. Fixação de tarifas menores nas linhas de ônibus municipais de Goiânia. Nós aqui estamos defendendo o transporte como todo, mas estamos defendendo especificamente Goiânia. O Vossa Excelência é muito feliz. A hora que o Cajuru falou, e Vossa Excelência falou sobre o relatório, parece que a coisa encaixou de forma plena. Vossa Excelência leu Goiânia, com algumas exceções que ficaram fora, que vão ser inclusas. O que traz esse documento, esse diagrama, é que nós temos que repensar Goiânia. Dá a impressão que Goiânia paga o contorno dos custos da região metropolitana. E o goianiense anda menos. Agora, Excelência, quem anda menos, paga menos. Essa é a tese do vereador Justo, que tem que ter observada, porque não é possível que eu ande menos e pague para todos. É isso que precisa ser colocado agora, e vou lá na frente. Eu sou um homem da síntese, gosto de falar em síntese. Já li tudo, tem leitura dinâmica. Eles citam o artigo 30 da Constituição, claríssimo. Nós é que temos que legislar sobre o município as hostes da lei maior, que é a Constituição, o artigo 30, e lá na frente, o vice-vereador foi muitas vezes. Ele diz que os itinerários de Goiânia são menores. Se é menor, anda menos, paga menos, tem que ser assim. E aí ele diz claramente que esse é um modelo altamente perverso e injusto. Eu só quero acrescentar ao que o vereador disse, que ele falou injusto. Eu quero acrescentar nada, que além de injusto é perverso. Eu concordo 100% com tudo que não só o vereador Cajuru explicitou e trouxe ali de contribuição, que vai ser valioso, como o vereador Anselmo. Agradeço a unanimidade da CPI do transporte coletivo de aceitar acatar o meu projeto de lei. E gostaria que cada goianiense entendesse melhor este projeto de lei, que não tem nada a ver com outro projeto muito bem apresentado, por sinal, pela vereadora Tatiana Lemos. O que eu discuto é exatamente, para simplificar, uma comida por quilo. Quem come menos, paga menos. Entenderam? O goianiense que anda menos, ele não pode pagar a mesma tarifa de quem vive em Trindade, em Goianira, em Aparecida, e naturalmente anda mais de ônibus, percorre mais, quilometragem maior. Daí ser justa a redução da tarifa de ônibus. E para você entender melhor este meu projeto ousado e inédito apresentado hoje aqui na Câmara, Cajuru no plenário. Manda para o ar. Vamos à apresentação do requerimento sobre tarifa de linhas dentro de Goiânia e peço a atenção dos senhores, pois é algo que venho trabalhando com profissionais da área há um bom tempo. Ouvi atentamente a primeira reunião da CPI e busquei nas recomendações feitas que era necessário dizer aqui a esta casa que a SEI do transporte coletivo, provocada por mim após ter perdido, mas ter tido o apoio de 32 vereadores, a nova licitação do transporte coletivo em Goiânia, e também o meu pedido de melhoria urgente dos serviços, essa SEI que investiga os vícios e descumprimentos dos atuais contratos de concessão, até que venham os resultados da comissão especial, o transporte público de passageiros não pode parar. Impera o princípio constitucional e legal da continuidade do serviço público. Assim, até que sejam declarados nulos, é preciso que tais contratos sejam imediatamente revistos e cumpridos. Muito se tem falado e discutido sobre o aumento da tarifa do transporte coletivo na Grande Goiânia. O próprio prefeito já admitiu que a tarifa deve aumentar,
A CMTC estimou que a tarifa deve ser elevada para R$ 4,00. A AGR, a Agência Goiana de Regulação, Controle e Fiscalização dos Serviços Públicos, divulgou sua anuência ao aumento tarifário. O Ministério Público do Estado de Goiás, por sua vez, deseja condicionar o aumento da tarifa ao cumprimento das cláusulas contratuais. E, enquanto isso, a CDTC, RGM, Câmara Deliberativa de Transportes Coletivos da região metropolitana de Goiânia, está na iminência de se reunir para aprovar o aumento da tarifa. Por meio deste requerimento, ouso buscar a redução do valor da tarifa para a população de Goiânia, para aqueles passageiros que embarcam e desembarcam no município de Goiânia, somente Goiânia, até porque sou vereador de Goiânia. As razões para este requerimento são evidentes, saltam os olhos de qualquer cidadão atento. O artigo 30, inciso 1 da Constituição Federal, diz que compete aos municípios legislar sobre assuntos de interesse local. O inciso 5º do mesmo artigo estabelece que compete aos municípios também organizar e prestar os serviços públicos de interesse local, incluído de transporte coletivo, que tem caráter essencial. É verdade que o artigo 25, parágrafo 3º da Lei Suprema, dispõe que os estados poderão instituir regiões metropolitanas, constituídas por agrupamento de municípios limítrofes para integrar a organização, o planejamento e a execução de funções públicas de interesse comum. Todavia, o poder dado às regiões metropolitanas, como é o caso da região metropolitana de Goiânia, não pode, em hipótese alguma, ferir ou abalar a autonomia dos municípios, que continuam soberanos na administração de seus bens e interesses locais. O artigo 18 da própria Constituição Federal é de clareza solar ao prescrever que a organização político-administrativa da República Federativa do Brasil compreende a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios, todos autônomos, nos termos desta Constituição. Por isso, o Supremo Tribunal Federal pacificou o entendimento de que a região metropolitana responsável pelos serviços públicos de interesse comum de vários municípios não pode inibir a gestão dos serviços de interesse local, próprios ou peculiares de cada município. Dentro desse cenário e com respaldo legal, o município de Goiânia deve assegurar por si ou por meio da CDTC-RMG a execução dos serviços públicos de transporte coletivo dentro do seu território, em benefício de sua população. Estudos técnicos especializados na área do transporte público coletivo, feitos por profissionais e entidades de respeito, indicam que, no caso da Grande Goiânia, com tarifa única, os passageiros da capital que usam linhas ou itinerários menores estão pagando ou financiando o transporte intermunicipal entre Goiânia e cidades vizinhas, com linhas muito maiores, mais extensas e caras. Este modelo é injusto, porque está onerando, encarecendo a tarifa para o passageiro de Goiânia, que embarca e desembarca na capital do estado. Outro modelo que pode ser implantado é a estruturação de tarifas diferenciadas de acordo com o percurso percorrido, origem, destino, duração, quilometragem. Esse tipo de cobrança é utilizado com eficiência em várias cidades do mundo, a exemplo de Paris, Berlim, Frankfurt, Copenhague, entre outras cidades, e as brasileiras Curitiba e Porto Alegre. À vista de todos esses argumentos legais e técnicos, encaminho o requerimento para que esta Casa, na pessoa de seu representante, dirija à CDTC, em regime de urgência, o pleito para definir no sistema atual as linhas que atendem o município de Goiânia, fixando, por consequência, tarifa menor para as linhas municipais, com certeza de valor inferior aos R$ 3,70, que hoje são
cobrados. Agradeço aqui aos colaboradores deste projeto: Celso Antônio Pascoalato, em Curitiba, Haroldo de Souza, em Porto Alegre, Pedro Bevenuto, em São Paulo, Lena Lília Soares, em Frankfurt, na Alemanha, além das mãos goianienses tão importantes para a conclusão desse projeto discutido há mais de 15 dias, com amor e conteúdo. Conto com a reflexão e apoio dos ilustres pares para que a tarifa do transporte coletivo de Goiânia seja reduzida e jamais aumentada. À parte, vereador Elias Vaz, com prazer. Parabéns pela posição aqui hoje apresentada, pela proposta. Para mim, isso faz parte de um debate qualificado da situação do transporte. Verdade é que Vossa Excelência revela aqui uma grande injustiça que nós temos. Porque todo subsídio, quem paga não é a empresa, né? Ele joga na tarifa. Então, o que está acontecendo hoje? O morador do Jardim Aroeira, do Novo Mundo, do Jardim Curitiba, ele está pagando para subsidiar a tarifa para o pessoal que mora longe. Isso é a coisa mais injusta que existe. Uma coisa é você dizer, olha, o subsídio é correto. Então, mas só quem paga não pode ser o trabalhador. Não pode ser quem paga a tarifa. Então, Vossa Excelência está de parabéns. Esse é o mesmo problema que acontece com a gratuidade do idoso. É correto ter a gratuidade? É. Mas quem está pagando é o trabalhador, é a tarifa. É a parte mais lascada da sociedade. Parabéns, porque Vossa Excelência está colocando o dedo na ferida. Está enfrentando o debate da forma como deve ter ser realmente enfrentado. Parabéns. Vereador Elias Vaz, dedo na ferida é comigo mesmo, e agradeço porque foi o vereador Elias Vaz o primeiro a interpretar de forma global e a apoiar integralmente este meu projeto de lei. Depois dele, outros 28 vereadores assinaram e concordaram plenamente com este projeto de lei que apresentei hoje aqui na Câmara, 4 de abril de 2017, nesta terça-feira. Apenas para que não haja dúvida, eu gostaria da sua opinião sobre este projeto de lei que reduz a tarifa do transporte coletivo desta forma justificada por mim. E para você que está comentando aqui nas 22 redes sociais do Cajuru, na internet mundial, quando eu falo da redução do valor da tarifa para a população de Goiânia, eu falo Goiânia, só Goiânia, para aqueles passageiros que embarcam e desembarcam no município de Goiânia, só Goiânia. As razões para este requerimento são razões evidentes. Falei aqui do artigo 30, do inciso 1 da Constituição Federal. Falei do inciso 5º do mesmo artigo, que estabelece e que compete aos municípios organizar, prestar os serviços públicos de interesse local. Para concluir, no entendimento dos senhores e senhoras jovens usuários do transporte coletivo de Goiânia, estudos técnicos especializados na área do transporte público coletivo, feitos por profissionais e entidades de respeito, que eu busquei e analisei nos últimos 28 dias, indicam que no caso da Grande Goiânia, com tarifa única, os passageiros da capital que usam linhas ou itinerários menores, entenderam? Menores, estão pagando ou financiando o transporte intermunicipal das cidades vizinhas, entre Goiânia e cidades vizinhas, com linhas muito maiores, mais extensas e mais caras. Este modelo é injusto, gente, porque está oneando, encarecendo a tarifa para o passageiro de Goiânia, que embarca e desembarca na capital do estado, Goiânia. À vista de todos esses argumentos legais e técnicos, eu encaminhei o requerimento para a casa, para a CPI do transporte coletivo e para o representante da Câmara no CDTC. E agora só depende da coragem, da independência desta Câmara, do enfrentamento, como disse Elias Vaz, é um dedo na ferida, é mexer no vespeiro? É, mas temos que enfrentar. Porque trata-se de algo inquestionavelmente justo neste triste e desastroso transporte coletivo de Goiânia, desde 1970
e que pode durar até 2047 e que virou um transporte coletivo chamado de cartel. Um abraço do tamanho do estado de Goiás para Aeroastro Santos de Goiânia, Manuel Lopes Goiatins, Arthur Mike Silva mora em Londres, mas é goiano, Rogério Neiva de Rio Verde, Pastor Valtenir Oliveira de Goiânia, agradecidíssimo pela audiência e por estarem compartilhando este vídeo, esta transmissão ao vivo. Quanto mais compartilhamento, você não tem noção do tanto que nos ajuda na internet diária, no trabalho e na possibilidade de um novo recorde atingindo, alcançando seguramente 10 milhões de acessos e seguidores, além do alcance que normalmente é o dobro de acessos e seguidores na internet mundial. Agora, Tele Cajuru denuncia. Tele Cajuru denuncia o fato sem meio termo, a opinião sem rabo preso. Tudo aquilo que você se revolta ao ver o silêncio e comprometimento da imprensa goiana bem paga pelos nossos governantes. Toda aquela opinião que você gostaria de manifestar, aquela denúncia que você gostaria de fazer. A notícia escondida pela imprensa, aquela de bastidor, do fundo do colete. Os esquemas do poder, o que há por trás de cada obra, de cada ação e seus interesses. Como o político entra pobre e sai rico, das menores às maiores corrupções. Quem é quem nas jogadas sujas das privatizações, das locações, terceirizações e licitações? Como e por que se gasta tão mal, se desvia tanta fortuna, se paga tão bem apaniguados e tão mal empregados que realmente trabalham? Como é tão fácil prometer, ganhar votos e não cumprir, enganando o eleitor? E o espaço especial para os poucos políticos que são sérios por causa de suas ações e posições. Seu nome jamais será anunciado. A lei garante que a fonte deve ser preservada. É só você ligar 24 horas por dia para o número Tele Cajuru Denúncia. 7h37 da noite, agora aqui no Gabinete 44, o Gabinete da Verdade da cidade, programa A Voz de Goiás, na Câmara, todo dia, das 7 às 8 da noite em ponto, pelas 22 redes sociais do Cajuru na internet mundial. Hashtag, comentem, hashtag renúncia de Iris. É honesto pedir a renúncia do prefeito Iris com 90 dias de gestão? Hashtag jogo sujo. Quem está por trás desse jogo sujo de pedir a renúncia de Iris Rezende? Marconi e Pirillo ou os cartéis do bicho do setor imobiliário, do transporte coletivo, que de repente estão com medo da gestão Iris Rezende e enfrentá-los? Eu nem sei se o Iris vai ter esta coragem, mas estou aqui perguntando e pedindo a sua opinião por fineza. E também hashtag tarifa de ônibus, a sua opinião sobre o nosso projeto de lei para reduzir a tarifa de ônibus em Goiânia para exclusivamente os goianienses que andam menos. Aquela historinha, comida por quilo, quem come menos paga menos, quem come mais paga mais. Quem usa mais o ônibus paga mais, em função do intermunicipal, das cidades vizinhas. Um abraço do tamanho do estado de Goiás para Alexandre Carvalho de Goiânia, Suzete Scalione de Belo Horizonte, Edmar Teófilo de Itumbiara, Cláudia Menta de São Paulo, Aldimur Duarte de Paulínia, próxima a Campinas, São Paulo. Agradecidíssimo pela audiência e por estarem sempre compartilhando nossos vídeos e esta transmissão ao vivo do programa A Voz de Goiás na Câmara. Na CPI dos 9 anos de Iris Rezende e Paulo Garcia à frente da Prefeitura Municipal de Goiânia, em que sou o relator na investigação, já amanhã, 2h30 da tarde, será a terceira reunião para valer com presença de convocados, de questionamentos que serão feitos. Na última reunião com a presença do atual ex-prefeito de Jussara, presidente do Tribunal de Contas do município, Joaquim Alves,
Fiz a ele um questionamento cabal sobre 2012, o ano da reeleição do ex-prefeito Paulo Garcia, em função dos números e de todos os documentos apresentados pelos 3 secretários do Tribunal de Contas do município nesta reunião de ontem, aliás, ontem, segunda-feira, esta segunda reunião da CPI dos 9 anos de Íris e Paulo na Prefeitura de Goiânia. A pergunta foi esta, a resposta na lata foi esta. 2012 foi o ano da reeleição do ex-prefeito Paulo Garcia, correto? Esse ano me preocupa muito aqui no gráfico, podem ver aqui, 2012, o gráfico é de 3,12% a liquidez imediata, correto? Isso. A liquidez imediata geral, no ano 2012, então, 3,12, certo? A liquidez corrente geral, 1,36. 3,26. Desculpa, 3,26. É pela minha visão. 3,26. A letra é pequena demais. Endividamento geral, 2012, 0,11. Então a pergunta é clara. Secretário, neste ano de 2012, em que a aprovação dos senhores do TCM foi com ressalva, que ressalva seria essa neste ano de eleição, porque era reeleição no caso, e que me preocupa, porque o endividamento aqui neste ano de reeleição de Paulo Garcia, para mim foi o mais grave dele, e para mim gerará aqui uma conclusão absolutamente precisa de nossa investigação. Presente. É o seguinte, eu vou responder porque, coincidentemente, eu que relatei esse processo. Eu também. Eu relatei esse processo. Ele foi o relator. Eu fui o relator dele lá. Foi o seguinte, em 2012, porque é o seguinte, no que foi, porque é questão de separar conta de gestão com conta de governo. Nós estamos até no tribunal com uma avançada, nós precisamos fazer uma análise só, para evitar esse tipo de disparidade. Às vezes você chega na conta de governo, onde você analisa o macro, você aprova as contas, vai lá na conta de gestão, você não aprova as contas. Porque a de gestão você vai analisar as autarquias, vai analisar tudo de forma detalhada e separada. Então, o que aconteceu? Nesse 2012, eu lembro bem, porque foi até o Ministério Público de Contas nosso que levantou essa questão. Ele tinha, salvo engano, 54 milhões de saldo disponível para uma obrigação deixada de 3 milhões e 400, mais ou menos. Não vou lembrar não, mas é mais ou menos isso aí. O que aconteceu? Essa ressalva que veio lá da secretaria foi justamente nesses 3 milhões e 400. O que acontece? Ele cancelou alguns restos a pagar já processado, que já tinha feito a despesa, já tinha sido entregue. Entenderam? É muito grave. A transmissão na íntegra desta reunião e a resposta completa está ao seu dispor aqui abaixo, em publicações postadas nas 22 redes sociais do Cajuru. Quem quiser pode assistir. Só no entendimento simples, na reeleição de Paulo Garcia em 2012, ele cometeu erros gravíssimos e, desculpe, criminosos para se reeleger, como foi reeleito, e financeiramente a questão aí do caixa que ele tinha, do gasto, repito, criminoso, desproporcional, exatamente no ano da sua reeleição em 2012. Daí a razão indiscutível. Também será um ano de rejeição. Portanto, Paulo Garcia terá os seus 4 anos com as suas contas rejeitadas. Os números apresentados a nós na CPI já são suficientes para esta conclusão. Agora precisamos chegar mais profundamente na gestão Íris Rezende, que foi menor, mas temos que chegar. Amanhã vem presidentes da Comurg, chegarmos nas empresas, nas secretarias da Saúde e de Finanças dos 2 prefeitos, para andarmos com mais velocidade nesta CPI dos 9 anos de Íris e de Paulo Garcia. Agora a Cajuru projeta. Curto e grosso, só para você acompanhar o registro por fineza.
A Clínica da Saúde da Mulher, projeto que eu, Cajuru, apresentei semana passada por sugestão do músico meu padrinho Ivan Lins. 35 assinaturas, unanimidade, até o presidente André Azeredo assinou. 35 vereadores concordaram e querem esse projeto de lei como parceria público-privado, como acontece no Rio de Janeiro, e a ideia do Ivan Lins, que eu apenas acrescentei alguns pontos, já acontece no Rio com sucesso absoluto, exames para as mulheres em todas as esferas, clínicas de R$ 880 para R$ 80 para R$ 90. Portanto, unanimidade neste meu projeto de lei. Já apresentei 18 projetos em 25 sessões. Também o meu requerimento convidando o prefeito Iris Rezende, a secretária Fátima Moé, da Saúde, para que ambos venham aqui na Câmara e sejam questionados no bom sentido, perguntados, evidentemente, questionados, sim, sobre este caos da saúde pública municipal. Qual é a razão? Já que o prefeito prometeu, eu tenho o vídeo da promessa dele, que no menor curto prazo ele arrumaria a saúde pública municipal de Goiânia, não arrumou. 90 dias para mim é um curto prazo, prefeito. Aí é um erro grave de vossa parte. Não merecedora de renúncia ainda, evidentemente. Eu não sou irresponsável e nem tenho ninguém mandando em mim. Ninguém, nem partido, nem muito menos cartel, muito menos financiador de campanha decide meu voto e decide minha opinião. Quem decide a minha opinião é você, goianiense, é meu único patrão, só dependo de você e de mais ninguém. Inclusive, para ser eleito, eu só dependi de você, não dependi de mais ninguém. Também foram 32 assinaturas neste convite ao Iris e à Fátima, e aguardamos pela presença dos dois, já que o Iris veio aqui na Câmara e disse que ele não queria vir aqui uma vez a cada 4 meses, que ele queria vir mais frequentemente a esta casa. Então venha, prefeito, e fale da saúde, pois o senhor viu o resultado da pesquisa de popular domingo passado. Quase 72% da população goianiense achando que o maior problema da sua administração em 90 dias é o péssimo atendimento na saúde municipal. E, por fim, também 35 assinaturas na Clínica da Saúde da Mulher, 32 o convite do Iris à Fátima, só 3 não assinaram, e 29 assinaturas hoje no projeto de lei da redução da tarifa do ônibus para o goianiense aqui em Goiânia. E amanhã terei mais 3 assinaturas, chegaremos a 32 e entregaremos à mesa diretora. Agora, Cajuru, documenta. Sete e 47 da noite, agora um abraço do tamanho do estado de Goiás para o Theo Lima, no Rio de Janeiro, Robélia Macedo Nascimento, de São Desidério, porém mora em Goiânia, Gesiel Oliveira e a Paula, em Goiânia, o Rodrigo Roriz Arraes, em Goiânia, e o Antônio Rezende, em Pires do Rio, Goiânia. Pires do Rio, terra do saudoso e maior locutor esportivo, ao lado de Edson Rodrigues, J. Júnior. Foi ele quem me trouxe para Goiânia em 10 de novembro de 1979, quando eu chegava às 6h30 da manhã pelo ônibus da Nacional Expresso de São Paulo para Goiânia, e lá me esperava o J. Júnior com sua esposa Olga, com seu filho brilhante, ex-repórter da Rádio Car, Ricardo Lima, com o Alexandre, com a Evelyn, enfim, com os filhos, e me recebeu em sua casa. Grande J. Júnior, quem não tem gratidão não tem caráter. Agradeço aqui, manda para o ar, a reportagem de hoje, publicada pelo Jornal Diário da Manhã. Muito justa a reportagem sobre a CPI que investiga a Secretaria Municipal de Trânsito. As fotos do vereador Elias Vaz e eu, em função de toda a documentação que eu entreguei aos membros desta CPI sobre a compra de cavaletes, compra que existiu, porém não houve a entrega, e outra documentação recheada de superfaturamento em café, margarina, açúcar, e também um vídeo explosivo na entrevista que fiz com o diretor jurídico da SMT, que lá trabalha há 8 anos. Esta CPI tem como relator o vereador
corretíssimo delegado Eduardo Prado, e teremos sucesso certamente nesta CPI da SMT, a Secretaria Municipal de Transporte. Continuem comentando, hashtag renúncia Íris. Você acha honesto pedir a renúncia do prefeito Íris com 90 dias? Hashtag jogo sujo. Quem para você está por trás deste jogo de pedir a renúncia de Íris com 90 dias? É o Marconi Perillo, que quer Goiânia a qualquer custo, porque nunca teve Goiânia? Sempre tem aqui rejeição, e domingo passado, na pesquisa de O Popular, bateu o recorde de sua vida pública, obteve quase 80% de rejeição em Goiânia, o governo Marconi Perillo, 78%, e eles também bateu um recorde, reprovação em Goiânia de 55%. Para você, quem está por trás desse jogo sujo de pedir a renúncia do Íris, o Marconi ou os cartéis? Em Goiânia, como o jogo imobiliário, como o jogo do transporte coletivo, como o jogo do bicho. E hashtag tarifa de ônibus, a sua opinião sobre o projeto de lei que eu apresentei hoje, que obteve unanimidade na CPI do transporte coletivo e já obteve 29 assinaturas dos 35 vereadores, portanto, maioria massacrante. Para fechar o programa, a Voz de Goiás na Câmara, sempre das 7 às 8 da noite, pontualmente, aqui do Gabinete 44, o Gabinete da Verdade da Cidade, hoje, terça-feira, 4 de abril de 2017, para quem quer recordar comigo os 40 anos que vivi na televisão brasileira antes de virar seu empregado público. Cajuru na história. Programa Conexão, repórter em rede nacional do SBT, apresentado pelo jornalista Roberto Cabrini. Dos melhores repórteres do Brasil, dos melhores repórteres e perguntadores, entrevistadores do Brasil, na minha opinião, não sei se é a sua, fique sempre com a sua, evidentemente. E o que melhor soube tirar tudo do Cajuru em todas as 3 entrevistas onde fui a figura central do seu programa Conexão Repórter. Neste, dividi a cena com outra figura polêmica que eu não conhecia e que adorei conhecê-lo, ser humano. Eu tinha uma outra impressão dele e, de repente, como ser humano, gostei muito desse cara, tinha uma má impressão dele e vejo hoje nele como um pai adotivo, o tanto que esse filho veio ao mundo para mudar a vida dele, também a esposa dele. Portanto, um cara que já fez coisa errada na vida, mas que se recuperou e que é duro por suas posições. Conexão Repórter Roberto Cabrini é hoje o motivo de melhores momentos dos 40 anos do Cajuru na televisão. Jorge Cajuru. Eu acho uma lenda. Eu acho um cara que é extremamente verdadeiro, é sincero, paga um preço caro por isso. Comunicativos. Posso entrar aí na sua casa? Colecionam admiradores e frases marcantes. Não voltam ao local de origem. O futebol é decidido 60% extra-campo e 40% dentro de campo. Só que quando vão me entrevistar, ninguém quer saber dessa história. É só polêmica, é de quem eu falei, de quem eu xinguei, e aí eu não pipoco. As opiniões. A minha missão é uma só, Cabrini, além de ser feliz. É ser chamado de encrenqueiro como eu fui, porque encrenqueiro, sinal de jornalista competente, que vai atrás, que fiscaliza, que investiga. E questiona. Exatamente. Para que talento na televisão? A televisão não quer talento. A televisão quer idiota. Maio de 2014. Defina Jorge Cajuru. Um autista que comunica. Por que autista? Eu conheci a síndrome de Asperger. Que vem a ser? Que vem a ser o sujeito que não tem mais nenhuma emoção por porra nenhuma nessa vida. Será mesmo? Rigorosamente isso. Principalmente, Cabrini, por gente, por essa humanidade podre e falsa. A cada nova entrevista que eu faço contigo, você coleciona mais inimigos. Prazerosamente. Primeiro, porque você me dá liberdade. E segundo, porque eu adoro de falar dessa gente hipócrita,
Eu tive um privilégio. Mas não salva ninguém? Salva pouquíssima gente, pouquíssima, você conta nos dedos. A pior coisa do mundo não é a mentira. A pior coisa do mundo é a demagogia. Porque a demagogia é a mentira mais mentirosa que existe. E o que mais tem na televisão é mentira. Tem medo da morte? Da morte? Nenhuma, absolutamente. Morrer para mim é como antes de nascer. Entendeu? Nenhum problema. Morrer para mim é como dizia o Sócrates, é como se você estava doente e morreu. Vai ter sua hora, você vai morrer. Eu só não quero uma coisa, que ninguém chore quando eu morrer. Eu já pedi para os meus amigos, eu vou ser cremado 1 minuto depois. Victor Campos de Oliveira, posso perguntar cara a cara, tipo o Cabrini pergunta para você? Pode. Se o Cajuru morrer, você vai chorar? Vai. Uai. Pensou é porque não vai chorar. Eu não quero que você chore, entendeu? Ok, Laerte Vasquez. Ok, Gabriel Cruvinel. Ok, Murilinho. Ele vai chorar. Esse vai, respondeu na hora. Esse é mais sincero que vocês, traíras. Você é homem, não chora? Homem não chora? Babaca. Homem chora, bobão. Não chora. Basta a Ingrid meter o pé na sua bunda que você vai chorar o dia todo. Ah, ela chora, você não. Machão, machão, machão. E obrigado a Gabriela, a Carolina, a Paloma, a Natália, a Maria Clara. E a Maria Clara, alguma novidade, não? Hein? Perguntei. Não conhecemos essa senhora. Obrigado ao Sexteto Cajuru, obrigadíssimo, agradecidíssimo, ótimo final de noite de terça-feira, exatamente 4 de abril de 2017. Amanhã, cedinho, amanhã 5 horas da manhã, até porque tem reunião da Comissão de Constituição e Justiça, CCJ, às 7h30 da manhã, porque eu pedi para começar mais cedo, e aí durante 1h30 a gente vai ter tempo, eu sou membro da comissão, ter tempo de... Amanhã são 18 projetos para serem aprovados ou não aqui dos 7 membros da CCJ. Depois tem sessão do plenário e às 2h30 da tarde tem mais uma reunião da CPI dos 9 anos de Iris Rezende e Paulo Garcia. Portanto, amanhã um dia longo, um dia de muito trabalho, graças a Deus, prazerosamente. Uma noite tranquila, com saúde, com paz. Aos goianienses, goianos, meus únicos patrões, aos brasileiros, meus amigos, minha gente, em qualquer lugar do mundo, nas 22 redes sociais do Cajuru, pela internet mundial, para mais de 9 milhões de seguidores e de acessos. O Eduardo Aritana nos enganou? Ele ficou de estar aqui, fazer imagem aérea com o drone, hein? Não acredito que ele fez isso. Ele combinou com o Alexandre, inclusive. Ele e o Alexandre juntos, hein? Hã? Hein? Ai, ai, Dudu. Quantas horas, senhor? 7h57 da noite. Fico feliz, porque este programa tem que ser igual à Voz do Brasil. Como é que é mesmo a abertura que você coloca? Hein? Como se fosse a Voz do Brasil? Tem aí, meu caro Laerte Vasquez? Computador ambulante. Hein? A Voz do Brasil. Brasília, 20 horas. Aqui termina a Voz do Brasil. Aqui termina a Voz de Goiás na Câmara. Agradecidíssimo. A Voz do Brasil conhece Jorge Cajuru. Comunicando.